Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma de 3 aulas sobre backtest. E hoje falaremos sobre ações na perspectiva do backtest e mais um problema, vou apresentar mais um problema para vocês que pode acontecer nos seus backtests. Eu vou começar apresentando o problema e depois eu já falo de ações no backtest. O problema de hoje, que a gente vai comentar um pouquinho, é o viés de survivorship, que em inglês significa sobrevivência, no caso seriam os sobreviventes. Esse viés acontece principalmente quando a gente está tratando de portfólios, de uma carteira de ações, por exemplo. Quando a gente começa a tratar desse tipo de backtest, algumas coisas podem começar a acontecer. E o survivorship é uma delas, e é uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre de olho no survivorship, porque ele também é muito sutil. Ele pode ser concebido, ele pode ser entendido como uma forma do viés do look ahead, que é olhar para o futuro. Então, muito cuidado, porque ele é sorrateiro. Quando você está tratando de carteiras, geralmente você está querendo olhar uma posição mais longa. Então você está olhando períodos mais longos, como por exemplo 10 anos, 15 anos, e você está tentando selecionar as melhores carteiras, você pode talvez cometer o survivorship de duas formas. Na otimização, você dispensa as carteiras que tiveram ativos, ações, empresas que fecharam seu capital, que foram liquidadas, que foram compradas por outras empresas, que faliram, que por algum motivo deixaram de ser negociadas na bolsa. Às vezes essas carteiras, por terem ações que deixaram de existir, deixaram de ser negociáveis, elas não são as melhores. Mas as empresas que sobreviveram a todo esse período, todo esse tempo, são empresas confiáveis, são empresas que têm uma boa perspectiva no longo prazo, já se desenvolveram, então você acaba ficando com elas da sua otimização. Então, muito cuidado com as otimizações de longo prazo para carteiras. Outra forma de cometer o survivorship é quando você vai fazer um backtest no passado, novamente, principalmente com carteiras, mas não exclusividade, e você não considera que naquele período haviam outros ativos negociáveis. Então, se hoje não existe uma empresa, você vai para, por exemplo, 2000 e você simplesmente não pensa que existia aquela dada empresa, que podia ser uma empresa muito negociável, muito negociada no mercado. Então, com isso, você simplesmente ignorando essa empresa, a sua estratégia pode estar ignorando uma possibilidade de lucro ou de ganho, mas ela está definitivamente ignorando algo que existia lá. E tudo isso porque você não o vê agora. Então, de qualquer forma, seja a interpretação do futuro para o passado, que não vejo agora, não existe mais, não preciso me preocupar no passado, seja a interpretação do contrário, não deixou de existir no meio do caminho, não existe agora, significa que era ruim. Então, você está cometendo esse tipo de viés, esse tipo de problema pode estar aparecendo no seu backtest. Muita atenção, muito cuidado, ele é um problema que acontece sorrateiramente. Quem já está trabalhando com portfólios provavelmente já tem uma noção que esse problema pode acontecer, que ele pode existir, que ele pode aparecer. Então, fica só uma dica, só mais um detalhe para quem está começando. Tenha em mente também esse viés. E agora, falando um pouquinho de ações na perspectiva do backtest. A gente tem algumas coisinhas um pouco mais complicadas. Cada ação, todo mundo sabe, representa uma empresa. E cada ação, no sentido do backtest, é um ativo completamente diferente do outro. Diferente de contratos futuros, que eles são meio parecidos um com o outro, as ações, cada ação é necessário fazer um tratamento de dados diferentes. Ações diferentes pagam dividendos diferentes, pagam dividendos em datas diferentes, tem às vezes split, tem juros sobre o capital próprio, tem direito à subscrição. Então, todas essas coisas precisam ser ajustadas nos dados se você vai fazer uma estratégia que tenha pelo menos o swing trade para trabalhar. Se a sua estratégia é puramente intraday, você precisa tomar cuidado principalmente com o começo de períodos de negociação, porque seus indicadores vão estar
balançados se os seus preços não estiverem ajustados. Então a única forma de corrigir, de tratar esse problema é ter uma base de dados, ter um provedor de dados que tenha essas informações ou já corrigidas ou te informe que elas não estão corrigidas para você poder tratar os dados de forma correta. Se você interpretar os seus dados não corrigidos como dados corrigidos, isso será um grande problema para a sua estratégia em ações. Tá? Sempre se informe se os seus dados estão corrigidos, se eles já estão ajustados com dividendos, splits e todas as outras coisas que podem acontecer com ações, ou se você ainda precisa tratar isso. Se você precisar tratar isso, você precisa entrar em algum site que te informe as datas dos dividendos, qual foi o valor dos dividendos, fazer uma continha para descobrir o valor do ajuste que você tem que fazer sempre para o passado. Nas ações, a gente sempre ajusta do período que foi pago para o passado. Então, você tem que fazer de forma retroativa todos os ajustes a depender de quanto foi pago, quando foi pago, para cada ação. Tá? Ajustá-las, para utilizá-las ajustadas no swing trade é fundamental. Fazer isso sem ajustar, você vai ter distorções muito grandes, às vezes, de preço, que vão afetar a sua estratégia de uma forma negativa ou positiva. Mas, sendo negativa ou positiva, o resultado que isso traz é uma informação falsa. Informação falsa nunca é legal. Então, que seja de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva, o fato de afetar a sua estratégia, afetar os seus outputs, afetar o jeito que ela trabalharia de fato no mercado, vai afetar a sua interpretação, eventualmente a sua parametrização, a sua otimização, e isso, trabalhando com uma informação falsa, é sempre negativo. E por hoje é só. Por hoje a gente já falou um pouquinho de ações, de mais um problema que pode acontecer. Falei desse problema especificamente com ações, porque é um problema que geralmente acontece com carteiras, com portfólios, então a gente pode identificar melhor nessa perspectiva. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. A aula de hoje acaba aqui. E até a próxima. Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do Portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, tem um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Tudo de graça. Não se esquece de dar um like e se inscrever em nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando esse vídeo. Só uma coisa. Para acompanhar a próxima aula, é só clicar nesse vídeo aqui, ó.